Irmãos, todo cristão que ama a Deus, né, verdadeiramente, todo cristão verdadeiramente piedoso, ele tem uma dor contínua na sua vida, a dor de ainda ter pecado, de não conseguir viver a sua vida irrestritamente para Deus, como o seu coração profundamente deseja. Pecado esse que se manifesta, principalmente em pensamentos que nós temos, mas também em ações pecaminosas, em atos, em palavras, que são arrependidos. Legitimamente, arrependemos dessas coisas, confessamos a Deus, mas às vezes são repetidos. Pecado que às vezes vence essa batalha interna que acontece dentro do crente, e que gera, então, atos que, logo que são praticados, levam aquele que os praticou, aquele cristão piedoso que ama a Deus, a se envergonhar, a se entristecer consigo mesmo. Em algumas situações, deixa a pessoa assim até baqueada, espiritualmente decepcionada consigo próprio. Se isso faz parte da sua experiência de vida cristã, você é alguém que ama a Deus profundamente, você é um cristão piedoso, você não está sozinho, mas está acompanhado por todos os outros servos e servas de Deus que amam o Senhor, amam sua palavra e desejam viver no seu caminho. Vamos ler então o texto dessa manhã. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 13, Romanos 7:13: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Se você se lembra, os versículos 13 aqui está na sequência do ensino do apóstolo Paulo aqui na carta, e o ensino dele aqui no capítulo 7 é sobre a lei. A lei aqui, a lei moral de Deus, os mandamentos onde Deus nos informa qual é a sua vontade, aquilo que o agrada, a maneira certa de viver para com ele, aquilo que é santo, que é justo, que é perfeito, que é íntegro. Então ele está aqui ensinando sobre a lei. E a discussão aqui que ele está tentando responder é tirar uma possível equivocada interpretação de seus leitores de que Paulo trata a lei com desdém, como algo que é descartável, como algo que é corrompido, que é mal em si. À medida em que ele foi aqui ensinando o seu evangelho da salvação pela fé em Cristo somente, que não há espaço para obras, que nós não somos capazes de conformar nossa vida integralmente aos preceitos da lei de Deus para sermos salvos, Paulo diz palavras como as seguintes: nós não estamos mais debaixo da lei. Paulo diz que nós somos despertados de paixões pecaminosas por causa da lei. E então Paulo sabia que isso poderia gerar uma interpretação equivocada, onde as pessoas pudessem dizer assim: quer dizer que Paulo toma a lei de Deus como algo ruim, como algo que nós podemos descartar. E ele trata de esclarecer esse ponto aqui no capítulo 7, mostrando então que o problema não é a lei,
mas o problema é o pecado. Nós começamos, então, a avaliar esse ensino na semana passada, especialmente aí a partir do versículo de número 7. E nesses versículos, então, o foco aqui do apóstolo é mostrar o quão maléfico é o pecado agora. Nos versículos 13 em diante, Paulo continua aqui o seu ensino, sua argumentação, mas ele foca em dar um peso para mostrar o quão terrível, o quão odioso é o pecado para aquele que serve a Deus, para aquela que serve a Deus. E ele faz isso aqui apresentando também ao seu argumento uma dimensão da experiência cristã, que é a dimensão da luta interna daquele que foi salvo em Cristo Jesus, entre a sua natureza espiritual revivida e a sua carne pecaminosa. Entre a sua mente renovada pelo Espírito Santo, santificada pelo Espírito Santo, e a natureza pecaminosa que ainda está presente em nós e que ainda tenta nos conduzir e muitas vezes consegue, de fato, nos levar a pecar, a fazer aquilo que é desagradável a Deus. Então, antes de prosseguirmos aqui para a análise do texto, para entendermos o texto, eu quero afirmar aqui que eu entendo, irmãos, que Paulo está aqui nesses versículos falando da experiência de cristão. Mais do que isso, da sua própria experiência como um cristão piedoso. E há motivos para isso. E por que eu estou aqui frisando isso? Porque no ensino desse texto, não uma discussão, e algumas pessoas tomam esse versículo como se Paulo estivesse falando não dele como um crente, mas da realidade de alguém que ainda não chegou à salvação em Cristo. E eu acho que não é isso que nós temos aqui. Eu acredito que Paulo está aqui falando da experiência do cristão, e ele está falando mais do que isso, da sua própria experiência como um cristão. Por exemplo, quando ele diz aqui que ele é vendido à escravidão, o texto diz assim, no versículo 14, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Umas pessoas vão dizer, isso não combina, com a realidade de uma pessoa que foi salva, isso não combina com aquilo que Paulo diz, que nós fomos libertos do pecado, no capítulo 6, quando nós fomos unidos a Cristo. Não, a questão aqui para nós é o contexto. O contexto delimita para nós aqui aquilo que Paulo quer ensinar e quer expressar. Se você olhar aí o versículo de número 25, ele vai dizer assim no final do versículo 25, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Opa! Já aconteceu uma libertação parcial dele. Ele já é um crente. A mente dele agora já está presa à lei de Deus. E é por isso que há esse conflito. Porque algo nele já foi redimido. Mas algo ainda permanece preso ao pecado. Ele diz aí também no final do versículo 25, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, quando o apóstolo, no versículo 14, fala que eu, todavia, sou vendido à escravidão do pecado, eu acho que a gente tem que entender isso aqui, delimitando a esse aspecto da realidade de que, mesmo salvos, redimidos em Cristo Jesus, nós ainda permanecemos pecadores. Ainda existe uma realidade de pecado em nós. E é isso que ele quer dizer aqui. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo que eu quero apresentar aqui para sustentar essa linha de interpretação que eu estou fazendo do texto aqui, para aplicá-lo, é que o contexto maior aqui do ensino de Paulo é o contexto onde Paulo está falando sobre a santificação do cristão baseado na sua união com Cristo. Então, o capítulo de número 6, ele falou abundantemente sobre isso. Qual que é o nosso estado? Nós cremos, nós fomos unidos com Cristo, nós estamos salvos em Cristo. E ele entra no capítulo 7 apenas para explicar qual que é a sua posição de fato sobre a lei de Deus. Ele não está aqui abrindo um parêntese para falar de a situação de alguém que não recebeu o evangelho, está fora desse fluxo de pensamento aqui que ele vem descrevendo no texto. Então o próprio contexto aqui maior mantém para nós essa ideia da realidade aqui de uma pessoa salva. E também existe aqui uma descrição muito clara no texto que aponta para a experiência cristã. Dê uma olhada comigo aí. No versículo de número 15, ele fala que ele é uma pessoa que odeia o pecado. Ele diz assim, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Sabe quando ele peca? Ele não peca deliberadamente, porque não há nele preocupações com a realidade do pecado, não.
Quando ele peca, ele está fazendo aquilo que ele detesta. Ele odeia o pecado. Ele está agora numa condição onde ele não tem mais paz com o pecado, ao pecar. Isso é um retrato de alguém que foi realmente alcançado e mudado por Cristo. Não tem mais paz em pecar. Ele odeia o pecado. Olha o versículo 21. Além disso, ele deseja fazer o bem. Versículo 21 ele diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas observe, é alguém que quer fazer o bem. É alguém que está assim de coração disposto, inclinado para buscar servir a Deus. Então aqui é uma descrição de alguém que já foi salvo em Cristo. Olha o versículo, também diz aí que ele tem prazer na lei do Senhor. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus. Isso é uma frase lá do Salmo 1, por exemplo, para descrever aquele que é servo de Deus, aquela que é serva de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Pessoas que se agradam das Escrituras, da palavra de Deus, do aprendizado da Bíblia, do ensino a respeito daquilo que é certo e correto, revelado por Deus. Isso é que aponta com muita clareza para mim, para o fato de que ele está falando, né, da realidade da experiência do crente. Versículo 18 ao 24, ele expressa aí também arrependimento de seus pecados. Ele não peca assim, sem se importar que a vida que ele escolheu, ou os atos que ele está realizando, que isso tem implicações diante de Deus, mas assim, ele está satisfeito e tudo bem. Não, ele expressa aqui um arrependimento pelos seus pecados. É algo assim que ele não gostaria de fazer, não desejaria ter feito. Versículo de número 25, ele ainda rende graças a Deus pela expectativa de vitória em Cristo. Isso é a esperança de um cristão. Então eu entendo aqui que esse texto, com muita clareza, ele está aqui trazendo para nós a condição de uma pessoa que é verdadeiramente cristã. Ela já creu em Cristo de verdade, arrependimento genuíno dos seus pecados, confiou em Jesus, foi justificada pela fé, né, foi regenerada, mas ela vive ainda uma realidade onde há pecado na sua vida, há pecado habitando nela, e ela tem que lutar com isso constantemente. E isso traz aborrecimento, traz uma dor, porque ela não consegue viver perfeitamente para Deus, como é o desejo mais profundo do seu coração. É isso que eu quero que a gente observe, para que a gente possa aproximar do texto. 5 coisas aqui o apóstolo vai tratar nesses versículos 13 em diante. Ele vai afirmar, aqui, ou reafirmar a maldade do pecado, no versículo 13. Ele vai falar, mais uma vez, onde está o problema real, o pecado e a nossa condição em pecado. Versículo de número 15 ao 17, ele vai mostrar aí como que esse problema, o pecado, ele se manifesta na nossa experiência, então, como cristãos. Está presente mesmo, né, dentro da realidade, do escopo da vida daquele que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele vai tratar aí no versículo de número 18 ao 23 de estabelecer ou anunciar algumas conclusões diante desta situação que ele descreve aqui no texto. E ele vai encerrar aí, versículo 24 e 25, trazendo a esperança do coração atribulado, que é Cristo. É isso que ele vai trazer aí para nós nesse texto. Então vamos olhar aí os versículos. Versículo de número 13. Acompanhe comigo aí. Paulo vai reafirmar novamente a malignidade do pecado. E aqui eu quero lembrar aos irmãos que ele não está se referindo a um ato específico, né, de pecar, mas a condição pecaminosa, a condição decaída, ao fato de que na nossa natureza nós estamos e somos ainda corrompidos moralmente por essa malignidade, por aquilo que é contrário a Deus. É a corrupção, né, original que alcança o ser humano. Então ele diz assim: acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. O bom aqui ele está falando da lei. Versículos anteriores, né, ele vem construindo sobre isso, falando, né, como que o pecado usa a lei para provocar concupiscências, como que o pecado usa a lei para enganar e levar-nos a ideias, né, de que buscar a ser bom por nós próprios, procurar assim cumprir um padrão moral, que isso vai ser suficiente, como que isso então leva a pessoa à morte, né, à condição de culpado, de digno do juízo de Deus. É isso que ele está tratando nos versículos anteriores. Então ele lança mais uma vez a pergunta: acaso o bom se me tornou em morte? Resposta que ele traz: de modo nenhum.
De modo nenhum. Aí ele diz assim, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Observe, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, o que o pecado fez foi usar a lei. Ele usou uma coisa boa, e através disso ele me leva à morte. Então eu quero que vocês percebam o quanto o pecado é sobremaneira maligno, a maneira como aqui a área faz a tradução. E a ideia é, olha, vocês precisam perceber, ter ciência disso, de que o pecado é algo extremamente pecaminoso e odiado. O problema é ele. É sempre o pecado. O problema não é a lei de Deus. O pecado é tão mau que ele usa aquilo que é bom. A lei de Deus que foi dada para dar vida, a lei de Deus que é espiritual, nós temos que ele usa aí no contexto, que ele usa essas coisas para me levar à morte, para me enganar, para me levar ao juízo. Então o problema aqui é o pecado, e ele é mau, e ele precisa ser reconhecido assim. E eu acho que essa é uma coisa assim que crentes ao longo do seu amadurecimento espiritual vai percebendo. De fato, o grande mal que existe no mundo, para tudo, em todas as coisas, resume-se a pecado. Todas as consequências, dores, sofrimentos, todos os arranjos de nossa vida, todo o nosso esforço e empenho que não se traduz numa vida santa e perfeita diante de Deus, quando você vai observar a raiz desse sofrimento, a raiz dessa decepção, desse fracasso, está no fato de que há pecado no mundo, de que há pecado em nós. Essa é a realidade. Então o pecado é mau. É esse o problema. E a segunda coisa então que ele afirma aí, no versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, de novo, a lei é espiritual. O que ele quer dizer com isso? A lei ela é procedente de Deus. Ela é santa, ela é sem contaminação pelo pecado. O problema não é a lei de Deus. Não é porque a lei de Deus diz isso para mim e eu não consigo cumprir, ou aviva em mim paixões pecaminosas para tentar fazer ou experimentar aquilo que Deus proíbe. O problema não é a lei. O problema sou eu. A lei é espiritual, ela é procedente de Deus. Eu sou carnal. E observe que ser carnal é o oposto de ser espiritual, que é dito aqui sobre a lei. A lei é espiritual, eu sou carnal. Então o problema não está na lei, mas está em mim. Porque ao contrário da lei que é santa, eu não sou santo. A lei é justa e perfeita, eu sou carnal, ou seja, eu sou pecador. Então o problema aqui está no fato de que a nossa natureza ela é influenciada, ela é conduzida pelo pecado. Esse é o problema, o pecado habitando em nós. É isso que é o problema. Com essa palavra, então, aqui o apóstolo está aqui concluindo sua defesa da lei e apontando aí o problema real do pecado. Até aqui já dá para você perceber que odiar o pecado é o caminho daquele que ama verdadeiramente a Deus, sua palavra. À medida que nós vamos crescendo na nossa experiência de vida cristã, no entendimento da palavra de Deus, isso vai se tornando assim, uma coisa cada vez mais real para nós. O problema é o pecado. E nós passamos assim a odiar de fato o pecado, a detestar a realidade de que em nós ainda existe pecado, que ainda somos pecadores. O pecado afeta não só a nossa condição, irmãos, anterior à salvação, mas ele é tão mau, porque ele continua afetando a nossa condição após a nossa salvação. Após encontrarmos a Cristo, persiste em alguma medida a realidade do pecado na nossa vida. E é isso que ele vai trabalhar então, versículo 15 ao 17. Como é que esse problema do pecado, mal, ele se manifesta então em nossa experiência cristã? Versículo 15 ao 17 ele diz, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vamos aqui, frase a frase, para entendermos melhor o que Paulo está dizendo. Ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, na minha experiência, na minha maneira de agir, de viver, eu percebo assim, um conflito,
uma coisa assim confusa, que aparenta incoerência. Eu não compreendo do meu modo, eu ajo de um jeito que eu falo assim, não dá para me entender isso. Aí ele explica, pois não faço o que eu prefiro, sim o que detesto. Onde que está esse conflito? Onde que há essa aparente incoerência? Ele diz assim, olha, existe em mim um desejo. Eu desejo fazer, né, no caso aqui, aquilo que é a vontade de Deus, a conformar minha vida aos padrões de Deus, a servir o Senhor, né, irrestritamente, perfeitamente. Eu tenho esse desejo, eu prefiro isso. Mas ele diz, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ou seja, muitas vezes na nossa vida nós realizamos aquilo que nós realmente, né, em termos assim de vontade última, nós não gostaríamos de fazer. Nós quebramos a lei de Deus. Nós temos pensamentos que são pecaminosos, que são vis. Nós temos falas, nós sabemos que nós não deveríamos falar, mas nós falamos. Muitas vezes isso acontece na vida cristã. Desejamos não pecar, esse é o nosso compromisso, é o anseio que predomina no nosso coração. Desejamos andar nos caminhos do Senhor, é isso que está na nossa mente, no nosso coração, e é um desejo sincero. Essa é realmente a nossa vontade, mas ele diz assim, nem mesmo compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. E aí eu vou lá e faço aquelas coisas que eu aborreço. Eu sei que aquilo não agrada a Deus. Aquilo me desagrada também. Meu coração já está alinhado com Deus. Em concordar que aquilo não é o padrão, não é o perfil, não são as palavras adequadas, não é o jeito certo, não é a escolha correta, nem é o caminho adequado. Mas às vezes eu faço aquilo que eu detesto. Versículo de número 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Consinto ou admito, né, com a lei que é boa. Ou seja, ao agir dessa maneira, de modo a pecar, e sabendo que isso é pecaminoso, que isso é errado, que não é realmente o que desejo meu coração é fazer o contrário. Lá no último, se pudesse voltar atrás, eu não faria desse jeito, Senhor. Então esse modo nosso de pensar, de viver essa realidade, ele está dizendo assim, isso concorda com a lei. Não faço o que quero. Ora, se não faço o que quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, na verdade eu estou admitindo que aquilo que a lei de Deus diz é justo, é bom, é isso que deveria pautar a minha vida, é isso que eu deveria viver. Então quando eu tenho essa experiência conflituosa em mim, na verdade eu estou concordando que a lei é boa. O problema não é a lei, mas sou eu. É o pecado que habita em mim. Versículo de número 17, ele diz, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E então ele chega a essa conclusão. Olha, quando acontecem essas coisas, quando acontece de eu, concordando com a lei de Deus, fazer coisas que são contrárias à lei de Deus, na verdade, é o pecado que habita em mim. O que ocorre é que existe pecado presente habitando na vida do crente, e que temporariamente, momentaneamente, ele pode, de fato, nos levar a ações que desagradam a Deus. É isso que Paulo está aqui dizendo. Isso faz parte da nossa vida cristã, é por isso que crente peca. É por isso que crente, embora assim, na sua vida, seu profundo anseio seja conformar-se mais e mais à vontade do Senhor, mas ele peca. E quando ele peca, não é porque está faltando nele esse desejo de servir a Deus, conformar à vontade de Deus, não. É porque existe ali o pecado habitando nele. O pecado habita o salvo, está presente no salvo, irmãos. E por vezes ele se assenhora de nós e nos guia a realizar aquilo que Deus aprova, pelo menos temporariamente. Às vezes nos leva a vergonha, a tristeza. Às vezes nós pecamos e logo nós, né, entramos num estado ali de profunda tristeza conosco mesmo. Por que eu fiz isso? Sabia que essa não é a vontade de Deus. Eu não queria fazer isso, não, mas naquele momento, por algum tempo, quis. O pecado tomou a condução, influenciou, e a pessoa fez. Essa é a experiência do cristão. Paulo vai trazer então aqui algumas conclusões dessa condição. Versículo de número 18, ele diz assim,
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Primeira conclusão que Paulo traz aqui para nós é a seguinte: olha, eu reconheço a presença constante, incômoda, indesejada do pecado em mim, fazendo parte da minha natureza. É isso que explica. Eu reconheço isso. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. O pecado está lá. Existe uma parte da minha natureza ainda que está tomada pelo pecado. Como é que Paulo reconhece isso? Como é que nós podemos reconhecer isso em nós mesmos? Ele diz aí, pois o querer bem está em mim, porém não efetuá-lo. E sabe por quê? Porque Deus colocou uma nova vida em mim, um novo coração, novas disposições. Então o querer bem está em mim. Eu desejo fazer aquilo que é a vontade de Deus, é isso que predomina a minha vida, mas nem sempre eu consigo, eu não posso efetuá-lo. Existe ainda na minha carne um mal presente, o pecado. Eu reconheço isso, essa presença incômoda, indesejada do pecado fazendo parte da minha natureza. Olha o que ele diz no versículo 19 também, porque não faço o bem que prefiro, mas o que não quero esse faço. Gente, eu prefiro o bem. Deus já mudou meu coração, não sou mais assim ímpio, não estou mais entregue à impiedade, eu não tenho assim mais aquele amor e aquele compromisso com as coisas erradas e aquele padrão de vida que não agrada a Deus. Isso já foi mudado no meu coração. Eu prefiro o bem, mas eu não faço o bem que prefiro. Mas sabe aquilo que eu reconheço como mal? Aquilo que eu olho e falo assim, Deus me livre disso, que Deus tire isso da minha vida, que Deus me purifique disso, me santifique disso. O mal que não quero, esse eu faço. Essa é, irmãos, a realidade da vida cristã. Tantas coisas, tantas vezes, crentes passam por essa realidade. Eles sabem, olha, eu não devo viver assim, eu não devo fazer isso. Isso não é a vontade de Deus. E acabamos fazendo. Versículo 20, ele diz, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo está dizendo, gente, quando isso ocorre, bate às minhas portas com muita clareza, essa é a conclusão aqui que ele tira, eu me deparo com a realidade de que o pecado habita em mim, está em mim, eu ainda sou pecador. Nós ainda somos pecadores. Essa é a nossa natureza. Pecadores redimidos, mas ainda pecadores. E às vezes a gente tem assim, uns pensamentos, né? Pessoas às vezes pensam em situações como essa, assim, gente, nem parece uma pessoa salva, nem parece uma pessoa assim, redimida, uma pessoa que foi santificada em Cristo. Eu ainda pareço um pecador, porque a pessoa continua pecadora. Essa é a sua natureza. Como é que pode isso? Olha o versículo número 22, ele diz, porque no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus. Olha, internamente houve uma mudança. O homem interior, ele foi revivido, ele foi regenerado, de modo que a pessoa ela tem ali esse desejo de fato sincero agora de amar a Deus, suas palavras, seus mandamentos, sua lei. No tocante ao homem interior, tem o prazer na lei de Deus. Houve uma mudança, sim. Mas ele diz ainda no versículo 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, mas eu olho para mim, para a minha natureza pecaminosa, especialmente para o meu corpo, operando em cada parte do meu corpo, pensamentos, os olhares, o que eu faço com as minhas mãos, com os meus pés, a minha boca, as palavras que eu falo, eu ainda vejo outra lei, ou seja, há uma outra força que está em guerra contra a minha alma revivida. Versículo 22, ele diz, no tocante ao homem interior tem prazer na lei de Deus, mas nos meus membros, outra lei, e observe essa palavra, guerreando, é a ideia aqui de conflito. O crente vive isso aqui, faz parte da vida do cristão, ele tem um conflito interno. O conflito não é mais externo, é interno. E há então essa força do pecado aqui lutando contra a mente santificada, e essa lei, Paulo diz, ela ainda aprisiona de certo modo, ela ainda mantém a pessoa presa ao pecado, a realidade do pecado presente nela e que pode se demonstrar na sua vida
em momentos, em pensamentos, em atos pecaminosos. É isso que explica. Versículo de número 22, 23, então ele diz: porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Isso já realmente foi mudado. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então ele reconhece aqui que há nele esse conflito, essa guerra constante entre o pecado presente nele e o desejo interno presente no seu coração renovado de servir a Deus perfeitamente segundo a lei de Deus. Isso aqui é um retrato do que é a verdadeira vida cristã. A verdadeira vida cristã não é, lembra, uma vida de entrega ao pecado. Nós vimos isso no capítulo de número 6. Não é? A verdadeira vida cristã também não é o retrato de uma vida onde não há mais pecados presentes. A verdadeira vida cristã aqui nesse mundo é o retrato de uma vida onde há um conflito interior entre aquilo que Deus já renovou em nós e aquele pecado, a natureza corrompida que ainda está presente em nós. E é por isso que nós continuamos pecando, mesmo tendo sido renovados em Cristo. Mas há uma esperança. A esperança do coração atribulado, essa vida cristã, essa experiência de vida cristã, traz, né, ao cristão essa dor, né, essa tribulação, esse desconforto, às vezes essa decepção consigo próprio. Tem uma esperança? É claro que tem uma esperança. Paulo traz aí no versículo 24 e 25 essas palavras. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Primeira frase, desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou. Esta é a exclamação, irmãos, do cristão piedoso. Daquele que reconhece a sua condição espiritual infeliz. Aquele que olha para a sua vida e ele deseja, assim, o que ele mais deseja é conformar-se plenamente, totalmente à vontade de Deus, mas ainda vê na sua vida pecados. Ele ainda percebe na sua vida conflitos internos. Às vezes ele tem que lutar contra pensamentos. Às vezes tentações vêm. Ele fala assim, que sujeito miserável eu sou. Olha só. Apesar de conhecer Cristo, a grandeza de Cristo, do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, das promessas que temos em Cristo, eu ainda estou pensando nessas coisas, eu ainda estou fazendo essas coisas, eu ainda me atrevo a realizar essas coisas. Como que eu pude repetir isso? E a esperança, ou melhor, a declaração, a exclamação da pessoa piedosa é essa: que condição infeliz que eu tenho, miserável homem que sou. E ele reconhece assim, né, que é incapaz de viver para Deus de forma plena. Essa exclamação é um reconhecimento disso. Senhor, eu sou um homem miserável. Eu sou incapaz de, nesta vida, desta condição, de fato, assim, conformar perfeitamente a minha vida ao Senhor de uma maneira irrestrita, como eu almejo servir ao Senhor integralmente, fazendo sempre, em tudo, aquilo que agrada a Deus, tendo meus pensamentos santificados, tendo a minha palavra assim, sempre sadia e perfeita, tendo as minhas relações com os outros sempre manifestando o amor ao próximo plenamente, servindo a Deus com alegria, com integridade, com disposição. Mas eu sou um homem miserável. Eu sou uma pessoa incapaz de viver isso plenamente nessa vida aqui. Essa é a tristeza do cristão piedoso. Nós somos, irmãos, tomados por esse sentimento de que nós não conseguimos viver, de fato, do modo que Deus deseja, que o agrada perfeitamente. Isso é uma tristeza no nosso coração. Ah, se nós pudéssemos, de todo o coração, com todas as faculdades de nossa alma, de nossa mente, em todas as nossas palavras, em todas as nossas atitudes, fazer assim, cumprir exatamente aquilo que é agradável a Deus, quem dera pudesse viver assim. Desventurado homem que sou. Essa é aqui a declaração de Paulo, é o sentimento do coração piedoso, é o lamento do cristão verdadeiro. E ele faz uma pergunta: quem me livrará do corpo dessa morte? Essa pergunta é a indagação
do cristão piedoso. Ele reconhece, então, que para que ele alcance essa condição que o seu coração anseia profundamente, de viver integralmente para Deus, de ter uma vida perfeitamente santa, irrepreensível, para a glória de Deus. A pergunta que precisa ser feita é: quem livrará do corpo dessa morte? Nós sabemos que enquanto ainda vivemos nesse mundo, nós estaremos sob essa condição, carregando o pecado em nós, que ele chama aqui de corpo dessa morte, o corpo de morte. Essa influência ela ainda estará presente conosco. Então, o almejar aqui é libertação completa disso. Quando que nós seremos libertos disso, livres do corpo dessa morte? E a resposta a esse coração atribulado é Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta, irmãos, para esse sentimento na nossa vida cristã, para essa frustração e a tristeza, é Cristo. Às vezes, eu já tive que aconselhar cristãos assim, eles buscam a resposta de maneira equivocada aqui, na lei. Não, eu tenho que então me dedicar à lei. Eu tenho que buscar me esforçar para que com os meus esforços eu me livre completamente do pecado e consiga viver plenamente como eu quero para a glória de Deus. A resposta aqui não é essa. A resposta é Cristo. A nossa luta, ela se tornará uma vitória completa contra o pecado, irmão, somente em Cristo, no retorno de Cristo, na transformação completa de nossa natureza. É com a conclusão da obra de Cristo. Paulo já falou sobre isso em 1 Coríntios 15, em Filipenses capítulo 3, se você quiser acompanhar a leitura desse versículo, Paulo fala de uma maneira assertiva e resumida, como que se dará isso, como que Cristo, de fato, é a resposta para esse problema que é o pecado em nós. Filipenses 3:20, Paulo diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É isso que nós aguardamos. É isso que Paulo está expressando em Romanos 7. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, nossa esperança está em Cristo. Nós aguardamos Ele. Aí Paulo diz aí assim, o qual, por que a nossa esperança está nele? Ele traz aí, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Quando Cristo volta, ele vai transformar o corpo de humilhação igual ao corpo dessa glória. A nossa natureza vai ser completamente renovada. Isso será manifesto pela transformação do nosso corpo físico, que traz os efeitos e os sinais da queda, do pecado, da corrupção. Mas quando Cristo voltar, essa queda, essa corrupção que habita em nós, ela será totalmente revertida e o nosso corpo será transformado para ser igual ao corpo da glória de Cristo. Nós teremos um corpo agora que não será mais assim, tratado como algo carnal, como aqui em Romanos 7. Mas em 1 Coríntios, Paulo fala, nós vamos receber um corpo espiritual. E a ideia ali de espiritual é contrário àquilo que é carnal, ou seja, um corpo que estará assim, integralmente, uma natureza humana, integralmente conformada à lei de Deus, aos mandamentos de Deus, perfeitamente santa, sem pecado, sem corrupção, prontamente apropriada para uma vida plena, aquilo que nós ansiamos, uma vida plena com Cristo. Então essa é a nossa esperança. E é isso que Paulo traz aqui, o apóstolo Paulo, assim, ele procurava apaziguar no seu coração essa luta, essa tristeza, esse conflito, isso que levava ele a exclamar, miserável que sou, procurando assim, realizar a lei de Deus com mais perfeição para ver se ele vencia isso. Não. Ele sabe que a vitória sobre essa natureza está em Cristo. Graças a Deus por Cristo. Ele é a nossa esperança. E ele termina então o versículo de número 25 dizendo: de maneira que eu de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Essa é a realidade aqui da vida cristã então no tempo presente.
Observe que ele trata aqui de partes que se opõem, que se rivalizam, né? E disputam na nossa realidade aqui como cristão, como seguidores de Cristo. Ele fala de mente versus carne. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha como essas duas coisas estão presentes, com a mente e com a carne. Ele fala também da lei de Deus e da lei do pecado. A mente, ela está tomada, influenciada pela lei de Deus. Isso foi renovado em nós. Há em nós esse desejo de agradar a Deus, de seguir a Deus, esse compromisso predominante com a vontade de Deus. Mas, segundo a carne, nós ainda temos o pecado em nós ainda permanecemos pecadores. Essa é a realidade do cristão. Então, observe, apesar de ter a carne, estar sobre a carne, isso não significa que nós não fomos salvos, redimidos, regenerados em Cristo Jesus. Porque ele diz que temos a lei de Deus em nossa mente. Ou seja, Deus sim já operou uma mudança profunda no nosso coração, na nossa condição. Então essa é a realidade, isso aqui é um retrato, irmãos, da vida verdadeiramente cristã. É isso que o apóstolo está aqui apresentando. E de novo, o que impede-nos de viver de modo assim pleno para Deus, ainda nesse mundo? Que é o desejo agora maior do coração daquele que encontrou Cristo. É o pecado. O grande mal é o pecado. É por isso que nós o detestamos. Paulo diz assim, faço o que detesto. Nós o reconhecemos como algo assim que repudiamos. Temos ojeriza a ele. Nós não queríamos que isso estivesse presente na nossa vida. Mas nós somos escravos ainda na carne da lei do pecado. Essa é a realidade da vida cristã. Alguns ensinos, então, que eu quero aqui frisar para os irmãos. O pecado, ele precisa ser odiado. Eu não consigo ver alguém que realmente tenha experimentado uma boa conversão, que não esteja crescendo nessa percepção, nesse entendimento de que o pecado é o grande mal da sua vida, de modo a ser conduzido crescentemente nessa condição que Paulo diz aqui de detestar. O que realmente precisa ser odiado, irmãos, é o pecado, e não apenas o ato, eu realizei um pecado agora. Não apenas isso. Isso nos envergonha, nos entristece. Mas a natureza pecaminosa, o fato de que ainda somos pecadores, permanecemos pecadores. Esse é o grande mal. Se uma pessoa ela é salva em Cristo, ela vai ter prazer na lei de Deus, ela ama a Escritura, ela vai querer conhecer a vontade de Deus na Escritura, aprender para poder viver, fazer aquilo que é agradável a Deus, para servir a Deus. Mas ao mesmo tempo em que estas coisas acontecem na vida dela, tem que acontecer também o outro lado, onde ela começa a repudiar o pecado, a ter indignação pelo pecado, ou ojeriza pelo pecado. Isso é experiência de vida cristã. Segunda coisa que eu quero que a gente aprenda com esse texto. A vida cristã é uma vida onde há tristezas. Uma delas, e acredito eu, a maior para o cristão, é esse fato de frustrações de não conseguirmos fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus. Nós sempre estamos tendo assim pensamentos que sabemos que são pecaminosos. Às vezes nós agimos de maneira pecaminosa. Às vezes nós escolhemos caminhos que são pecaminosos. E às vezes nós temos pensamentos repetidos que são pecaminosos. Já nos arrependemos deles, já nos confessamos diante do Senhor, pedimos a Deus que nos liberte, nos dê a vitória sobre esse tipo de coisa e eles voltam às nossas mentes. Às vezes nós erramos de novo. Cometemos um erro, um pecado que nós reconhecemos, nos arrependemos, confessamos e repetimos de novo. Palavras, pecamos em palavras, falamos demais, falamos de modo assim a magoar, a ferir, a debochar. Falamos de uma forma pecaminosa e somos levados ao reconhecimento disso, nos arrependemos e repetimos de novo essas coisas. Infelizmente, isso faz parte da vida cristã. Agora, irmãos,
O fato é que nós vamos vencendo essas coisas aos poucos. O que o texto está nos ensinando aqui não é de modo nenhum, tudo bem, então pecar faz parte da vida cristã, né? Então só vamos parar de fazer isso quando Jesus Cristo voltar e tirar de nossa natureza pecaminosa. Então está tudo muito bem. Não, não está bem. Porque observe, há no interior do cristão agora um prazer pela lei de Deus. E se ele fere essa lei, então, não pode estar bem as coisas para ele. Há no interior do cristão agora um odiar o pecado. E se ele faz aquilo que ele odeia, certamente isso vai levar ele a uma situação assim, de não ficar bem, não ficar tranquilo. Então não está bem. A verdade, a realidade sobre a vida cristã é que nós vamos sim vencendo pecados aos poucos na nossa vida. Mas nós nunca devemos achar que vamos conseguir fazer isso aqui nesse mundo completamente. Não. Não. A santificação, termos gráficos, ela assim, é uma linha crescente, linear, contínua. Mas ela nunca chega no pleno. Porque o pecado habita em nós. Porque há uma guerra na nossa alma. Então essa é a realidade da vida cristã. Eu acredito que alcoolismo, eu já conversei com algumas pessoas que foram livres disso, é uma boa analogia. A pessoa que vence o álcool, né, o vício do álcool, seus efeitos, ela diz que ela nunca está livre completamente dele. Se der espaço, ele retorna. E o pecado é assim na vida do crente. Nós vamos vencendo-os, mas ele está ali sempre presente, procurando a oportunidade. E se a pessoa, assim, ela titubear na sua luta, na sua conduta, na sua firmeza, ele volta facilmente. Se der espaço, ele volta. E às vezes ele volta de uma maneira, assim, inesperada. Situações novas da nossa vida, às vezes, nos levam a ter quedas naqueles mesmos pontos que em outras áreas nós já vencemos, de outras circunstâncias nós já conseguimos vencer. Não é? A nossa vida ela é tão assim, cheia de facetas. Tão cheia de facetas. Talvez, para uma pessoa converteu-se inicialmente, ela lute contra cobiças, assim, coisas muito materiais e pequenas, né? A moda dos celulares do momento, com as câmeras, com todos os efeitos, etc. Isso se torna uma coisa que não mais incomoda o coração, mas não quer dizer que não tenha que lutar com cobiça e outras coisas. Então, a verdade é que nós vamos vencendo sim os pecados aos poucos, mas nunca completamente, enquanto Cristo não voltar. É importante, diante disso também, entender que a gente não pode confundir, então, algumas coisas. Algumas coisas que eu já vi cristãos se confundindo e tendo lutas com isso. Algumas pessoas dizem assim, nossa, mas eu vivo esse conflito. Às vezes eu sei o que eu devo fazer, mas também dentro de mim vem um negócio assim, uma preguiça, eu não quero fazer. Outras coisas, vem conflitos. Irmãos, o conflito presente na vida de um cristão, ele não é evidência de não salvação. Eu já vi pessoas assim, atribuladas com isso. Eu acho que eu não estou salvo porque eu não consigo, né? Eu estou de vez em quando pecando, lutando com tentações, pensamentos vêm à minha mente e que são errados. Mas espera aí, você reconhece ser pecador? Você rejeita todo esforço, qualquer confiança, qualquer outro caminho para a sua salvação que não seja Cristo? Você está confiando só em Cristo? Então você é justificado. Ao lutar contra o pecado, esse conflito presente, essa guerra interna na nossa alma, isso não é evidência de não salvação. Ao contrário, isso é evidência de salvação. O não salvo, ele não vive esse conflito. Ele pode viver conflitos em termos assim, de mandamentos gerais, que a consciência dele assim, foi treinada, né, a repudiar e não aceitar. Mas assim, com a Bíblia, de ficar tentando assim, observando a Escritura, olha, essa é a vontade de Deus, é isso que eu devia fazer, é isso que eu devia ser. E ele ter conflito por não estar assim, conformando-se naqueles aspectos. Isso é uma coisa que o salvo tem. Essa é a nossa luta.
Outra coisa que a gente precisa, então, né, ainda dentro desse aspecto, não confundir que regeneração não é glorificação. Ah, mas se eu crio em Cristo, se Ele já mudou meu coração, eu não devia agora ter força para fazer só aquilo que é agradável a Deus? Regeneração não é glorificação. O pecado, você ainda permanece pecador. É um pecador regenerado. Mas permanece pecador. Regeneração é ganhar uma nova vida com novas disposições que você não tinha antes. Mas não é ser restaurado da condição pecaminosa que ainda habita em nós. Isso vai acontecer quando Cristo retornar. Ele é a nossa esperança. A gente não pode confundir também esse lamento que Paulo coloca, que miserável homem que sou, diante da realidade do pecado ainda visitar nossa vida, estar presente em nossa vida. A gente não pode confundir esse lamento que nós fazemos, do fundo da nossa alma, de coração, com a ausência de paz para a salvação. Não pode. Ah, coitado de mim, eu ainda sou um pecador, eu acho que eu estou indo para o inferno. Não. Você só está indo para o inferno se você não creu em Cristo como seu único e salvador de verdade. Mas se você ama Ele, ama a sua palavra, deseja andar no caminho dele, está se esforçando para isso, está assim, odiando o pecado, está tendo esse conflito na sua alma, está te deixando assim, aborrecido, entristecido. Esse lamento não é o lamento de uma pessoa que não está salva, é um lamento de um salvo. De alguém que quer fazer a vontade de Deus. Então não confunda isso com a ausência de paz para a salvação. Quarto ensino que esse texto traz para nós, irmãos, a nossa esperança é Cristo, sempre é Cristo. Não é nosso esforço. Não é buscar assim, não. Então vou buscar praticar a lei de Deus assim de uma maneira mais plena, mais perfeita, porque aí eu vou deixar de ser esse homem miserável que sou. Não. A nossa esperança é Cristo, não a conquista, né, pela lei, pela dedicação, o esmero por conformar nossa vida à vontade dele. Não, quem realmente vencerá o pecado para nós, em nós, de forma cabal, completa, é Cristo, o nosso Senhor. É por isso que a Bíblia fala que nos céus nós vamos render glória a Cristo por tudo, e é por tudo mesmo. Até a realidade de que depois de salvos, de conquistados por Cristo, de amarmos a Cristo, vivermos em pecado, até Ele é que vai nos tirar dessa condição. É Ele que vai trazer vitória sobre a natureza pecaminosa plena na nossa vida. Então a esperança é Cristo, sempre Cristo. Nunca está em mim, nunca está em você. Cristo, portanto, é a nossa referência, a nossa estabilização, é a nossa coerência. Ah, será que, olha que coisa, às vezes eu faço o que eu não quero, né? O mal que eu não quero eu faço. A estabilização disso, a coerência disso é Cristo, Ele é a nossa paz. É nisso que a gente tem que descansar o nosso coração. Senhor, eu realmente preciso de Jesus Cristo para tudo. Eu preciso de Cristo para me livrar dessa condição que eu ainda tenho. É Cristo. Diante disso, eu quero ler para os irmãos 1 Coríntios 15, versículo 57, como o apóstolo Paulo termina o ensino ali do capítulo 15 de Coríntios. Se você puder acompanhar sua Bíblia, traz assim um texto. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que temos em Cristo. Por intermédio dele, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz. 1 Coríntios 15, 57. Diante disso, Paulo traz ainda essas palavras. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é. Esse estado de frustração conosco mesmo, por causa de pecados, esse conflito, essa guerra que ainda há dentro de nós, isso jamais, irmãos, deve fazer-nos assim, parar de servir a Deus. Ao contrário,
É Cristo, é por meio dele que virá a vitória completa e cabal. Então sejamos firmes, a nossa esperança, a nossa estabilização está nele. Vamos fazer a obra de Deus, vamos seguir adiante, vamos continuar a nossa luta contra os pecados, vamos servir ao Senhor, sabendo que isso não é vão. Somos pecadores redimidos em Cristo, e Cristo, por sua graça, nos usará para levar adiante a obra dele, para crescermos aqui nesse mundo em santidade, para testemunharmos aos outros. Cristo, a nossa vitória. Então que Deus, né, guarde o nosso coração, que a gente não fique assim, tomado de preocupações desnecessárias. Que nós não fiquemos assim perdidos em confusões, como as que eu coloquei aqui, mas que nós tenhamos assim nossa caminhada firme. Senhor, eu vou te servir. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou me entregar ao Senhor dia a dia. Eu vou seguir lutando contra o pecado e na esperança de que quando o Senhor vier, ele será completamente derrotado na minha vida. Isso é a trilha do verdadeiro cristão. É assim que a gente deve viver. Vamos ficar de pé para a gente orar, encerrando essa mensagem.